sou a Ana e hoje venho falar do livro Rosália de Castro, uma história que sonhei ser livro, do João Perré Viana. Há bastante tempo atrás, numa book haul, eu mostrei este livro, que foi o livro que eu ganhei do autor e que até tem uma dedicatória aqui dentro. Então o autor perguntou-me se eu gostaria de receber este livro e em troca, depois de eu lê-lo, eu fazer uma opinião sobre ele. Eu decidi que seria algo que eu gostava de fazer, experimentar, sendo que eu nunca tinha feito uma coisa desse género. Então, infelizmente, eu demorei bastante tempo a fazer este vídeo. De facto, é uma vergonha e eu peço já desculpa por ter demorado tanto tempo, mas isto é a vida de alguém que está a acabar mesmo o secundário e então é difícil agora para mim ler. No entanto, eu finalmente peguei neste livro e finalmente tive o tempo para me dedicar a ele. Então hoje eu venho aqui para falar um bocadinho sobre ele. Sem spoilers, e então vou ser vaga e tentar ser coesa ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá. Rosália de Castro é um livro que ronda a volta de 4 personagens. Essas 4 personagens são-nos apresentadas no livro e durante o decorrer do livro nós vamos vendo o crescimento dessas mesmas personagens. No entanto, a meu ver, eu acho que Rosália de Castro se foca mais na vida do João e nós vamos tendo... A vida do João pelo menos está no foco principal e as outras 3 personagens, as 3 mulheres, elas vão aparecer na vida do João e nós vamos vendo o que é que acontece com ele e com as outras personagens e como é que a relação deles progride ao longo dos anos. Embora achasse que a história tinha muito potencial, eu no entanto não gostei dela. Eu dei-lhe 1,5 estrelas. 1,5 estrelas. Ou estrelas. Pronto, 1,5. E de facto foi uma pequena desilusão para mim. Eu estava à espera de bastante e no início de facto eu estava a gostar muito, mas depois, sinceramente, começou a ter alguns... Eu comecei a ter alguns problemas no livro e no fim eu realmente... Houve coisas que eu não consegui ignorar e eu não consegui deixar de desgostar, por assim dizer, deixar de transparecer o quanto eu não gostei deste livro. E eu peço desculpa ao João porque ele foi tão simpático comigo, ele mandou-me o seu livro, então eu vou tentar respeitar o livro do João. Como eu já disse, esta opinião vai ser feita sem spoilers e eu achei sinceramente que era a melhor forma de falar sobre este livro. Eu vou começar pelo início, eu vou começar pelo que eu achei no início e depois vou fazendo o meu caminho pelo aquilo que eu não gostei, porque houve muitas coisas que eu não gostei. Então, de facto, no início eu estava a gostar bastante do livro, eu estava a gostar de conhecer as personagens e de conhecer a vida delas e de como é que elas tinham, em que nacionalidade é que elas tinham nascido, em que país é que elas tinham nascido, porque este livro, de facto, cada uma das personagens nasceu em países diferentes, o que se nota na forma como elas convivem, como elas se comportam, ou seja... por exemplo, o José, ele é português e de facto, na forma como ele se comporta e na forma como ele age no dia a dia, eu vi esse típico português nele. E eu acho que a cultura de facto foi uma coisa que no livro... Se vocês estão a ouvir um gato a miar, é o meu e de facto ele está chato hoje e não me deixa gravar nada. Pronto. Então desculpem se ouvirem um miauzinho de vez em quando. Então, continuando. De facto, eu achei que neste livro havia uma grande importância nas culturas das personagens e a cultura em que elas tinham nascido tinha um papel importante na forma como elas se comportavam. E eu gostei disso, eu gostei muito disso. Era engraçado ver como a Agnes se comportava e como ela era para com os outros e o José era completamente diferente. Então eu gostei de ver essas diferenças. Então, como eu já disse, eu no início estava a gostar bastante do livro. Eu estava a adorar ver o crescimento das personagens e o que é que elas aspiravam da vida. No entanto, a partir do meio, e especialmente no fim, eu tive bastantes problemas com o livro. Embora eu gostasse de ver o impacto na cultura... Não, o impacto da cultura no comportamento das personagens, eu não consegui ligar-me com elas. E se isso não acontecesse, se eu conseguisse ligar-me com elas, era de uma forma completamente oposta a que um escritor quer que um leitor tenha. Ou seja, eu tinha 2 reações quanto às personagens. Ou eu não gostava delas, nada, ou então eu não conseguia ligar-me o suficiente com elas para ter alguma sensação de carinho. Por exemplo, o José. Eu no início estava a gostar dele, no início quando eu estava a gostar do livro, eu estava a gostar bastante do José porque ele tem um grande... ele é, por assim dizer, a personagem principal e ele tem um grande espaço e um número de páginas em que são centradas nele. No entanto, depois eu comecei realmente
acho algo, primeiro, desinteressante e Maria que vai com as outras, por assim dizer. Ou seja, ele era bastante influenciável, ele decidia coisas tão importantes na vida dele por base de pessoas que não tinham qualquer ligação com ele decidia que curso é que ele tinha que fazer na universidade e que ia fazer através de opiniões de pessoas que não interessavam, ou seja, ele conhecia alguém, por exemplo, e essa pessoa dizia que estava em marketing e ele ia para o curso de marketing. E eu não achei que isso me valeria alguma coisa, porque depois ele não ia gostar de marketing e foi isso que de facto aconteceu. Então eu não gostei dessa ação dele. Mas depois, durante o resto do livro, ele começou mesmo a descarrilar para mim, porque uma coisa é o José ser influenciável quando é jovem, naquela fase da universidade, ok, eu entendo, eu percebo, mas depois ele vai crescendo e vai se tornando mais velho e eu sinto que o nível de coisas que ele, as coisas que ele fazia tinham um nível ainda mais irritante para mim e ele fazia coisas que sinceramente que me causavam um pequeno distúrbio assim na minha cabeça. As outras personagens, a Agnes, por exemplo, eu não gostei dela. Eu achava que ela era bastante fria, ela é bastante calculista, depois ela fez coisas que eu não compreendia a razão dela fazê-las. A Mónica e a Maria já gostei mais delas, mas não consegui ter aquela ligação com elas, não consegui ter aquele carinho por elas. Por isso é que eu digo que em relação às personagens eu tive duas reações, ou eu não gostava nada delas, ou eu não tinha conseguido ligar-me o suficiente com elas para gostar delas. Outra coisa que me fez um bocado de impressão foi a importância do sexo neste livro. E isto acontece mais a meio do livro. E, sinceramente, eu não tenho qualquer problema em ler sobre sexo. Eu acho que é uma coisa natural e que aparece muitas vezes em livros. Mas o autor e a forma como ele criou a imagem da mulher através dos olhos do José, eu não gostei. O José via a mulher como uma forma de prazer. Ele olhava para uma mulher, ele tinha este pensamento machista, sempre. E irritava-me tanto que a única coisa que ele visse quando olhava para a mulher era o quanto ele queria ir para a cama com ela. Eu não concordo com isso e não aceito. Depois, a meio do livro e até ao final, houve uma sucessão de acontecimentos que eu, sinceramente, achei estranhos e que eu não consegui perceber. Porque serem estranhos, pronto, se calhar são estranhos para mim, mas obviamente o conceito estranho não é algo objetivo, é sempre tem bastante definições, por assim dizer. Mas acontecia acontecimentos, havia acontecimentos que não faziam nenhum sentido, pelo menos para mim. E houve um em particular, mesmo quase no final do livro, antes do José decidir mudar a sua vida, pronto, de uma forma que não está aqui a dar muitos spoilers. Um acontecimento que demorou bastantes páginas até terminar e que eu estava a tentar perceber o objetivo daquilo e a tentar perceber, será que isto é uma metáfora para alguma coisa que eu não estou a perceber? E eu ainda hoje continuo sem perceber. Assim como o final do livro, eu li o final 2 ou 3 vezes. Porque quando o livro acabou, eu pensei, isto não pode ser o final. Então eu virei a página e era o final. Então eu voltei 2 páginas ou 3 atrás e voltei a ler. Pensei, eu devo ter perdido alguma coisa aqui. Então eu voltei a ler. E eu continuei sem perceber. Então eu voltei a ler outra vez. E eu ainda hoje continuo sem perceber o que é que aconteceu no final. Eu tenho 2 teorias do que é que pode ter acontecido. Uma no sentido assim, um bocado mais metafórico, assim. Outra já mais um bocadinho realística, se calhar. Mas eu continuo sem perceber o que é que aconteceu. Se calhar era esse o objetivo do autor, deixar assim um final um bocado aberto. Mas eu odeio livros que não dizem o que é que acontece ao final. Porque o José, no final do livro, ele tem este objetivo e ele trabalha bastante duro para fazer esse objetivo. E eu nunca consigo descobrir se ele chega a alcançar esse objetivo. Porque o livro acaba sem qualquer explicação do que aconteceu depois. E isso deixou-me tão irritada e tão frustrada. E eu fiquei, o quê? Não! Como assim? Então eu realmente não percebi o que aconteceu. Eu continuo sem perceber o que aconteceu. E estou um bocado chateada com isso, confesso. Outra coisa que eu não sinto que foi algo mau, mas que não teve um grande impacto para mim e eu acho que o autor pretendia que tivesse, e que foi as notas de rodapé. Ou seja, no livro, em quase todas as páginas, ou pelo menos 90% das páginas, há sempre notas de rodapé.
várias notas de rodapé, várias coisas, e para mim não me fez diferença, mas sinceramente eu sinto que, pelo menos na sinopse, dá a entender que o autor cria uma nova história através daquelas notas de rodapé, não sei, mas para mim não fez diferença. No entanto, uma coisa que eu achei que pudesse ter sido feita de uma forma melhor, por assim dizer, ou pudesse ter sido considerado pelo autor, era o facto de as notas, muitas delas, não todas, ou a maioria, mas muitas delas, estarem escritas em inglês. Ou seja, para mim não faz diferença, tanto a existência das notas de rodapé como estar em inglês, mas eu sinto que nem todos os leitores portugueses sabem ler inglês ou entendem inglês. Se calhar o autor queria alguma coisa com isso e eu também não compreendi. Não sei, há várias coisas que eu sinto que se calhar era suposto eu ter atingido e se calhar eu não atingi. Não sei, pronto. E pronto, pessoal, foi mais ou menos isto. Caso vocês queiram ler o livro, força, pode ser que vocês gostem. Há muita gente que gosta, eu, no entanto, parece que não. Ainda assim, eu vou deixar o link na descrição para vocês comprarem o livro, porque este livro não está à venda em lojas normais, sendo que foi um livro publicado pelo próprio autor. Então eu vou deixar o link do site dele, onde está à venda o livro, na descrição. Pronto, é isto, pessoal, é isto. Espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Adeus!